A olhos menos atentos, esta manchete aqui do Estadão poderia significar o enfraquecimento ou o início da derrocada do governo Maduro. Mas nada tão enganoso, porque essa manchete aqui, ela justamente quer rebater uma outra manchete que, por sinal, é de um jornal concorrente do Estadão, que é a Folha de São Paulo, quando diz que o opositor se distancia de Guaidó e manda recado aos que boicotam a eleição na Venezuela. Se refere à eleição quando haverá a renovação da Assembleia Nacional, que é o parlamento. Vamos explicar melhor. Na Venezuela existe aquela figura implantada pelos Estados Unidos do presidente interino ou presidente encarregado, que não tem nada de presidente, apenas um título que lhe foi dado pelos Estados Unidos e 60 outros países que acompanharam naquele ato. Que esta figura do presidente Juan Guaidó está cada vez mais desacreditada, para não falar desmoralizada, não só na Venezuela, como também em toda a comunidade internacional, incluindo aí Estados Unidos e Europa. Mas por quê? Porque ele simplesmente não conseguiu unir a oposição e está cada vez mais isolado. E o exemplo maior é justamente desse cidadão aqui, Henrique Capriles, um dos principais líderes da oposição e que foi candidato contra o Chávez e contra o Maduro à presidência da República. O Henrique Capriles agora convoca os venezuelanos a participarem desta eleição de 6 de dezembro, quando será renovada a Assembleia, e ele mesmo será candidato a deputado. Isto significa que o Juan Guaidó está cada vez menos prestigiado e, já com seus direitos políticos suspensos na Venezuela, também não vai poder participar dessa eleição para deputado. O resultado a gente já pode até prever. É ele ir se desmilinguindo até desmoronar de vez. Além da brutalidade do ato de Bolsonaro e de seu chanceler, essa punição despropositada aos venezuelanos que residem no Brasil. E aí se perguntam, esses venezuelanos chegaram a conspirar contra o Brasil? O regime lá do Maduro também conspirou contra o Brasil? Não, muito pelo contrário, eles não atendem aos interesses americanos e aí, por isso, são punidos aqui no Brasil pelo seu representante, o representante brasileiro, que é o governo Bolsonaro. E vejamos também a bagunça que isso provoca, né, na diplomacia. Na diplomacia não só no Brasil, mas como toda a diplomacia ocidental e mundial. Porque aqui são contrariados, são violados todos os direitos diplomáticos que tem qualquer diplomata que resida no país estrangeiro. Vamos ver a situação do Maduro, cuja resiliência, não é, a todos aqueles atos praticados pelos americanos e pelos europeus. Ele tem não só resistido bravamente, como tem também aumentado o seu prestígio popular, né, dentro da Venezuela e entre aquelas nações fora do eixo de Washington e Europa, e que está construindo aquele mundo multipolar. E com eles estão a Rússia, a China, a própria Índia, o Irã e a Turquia, para não falar em Cuba e outros países americanos que resistem bravamente às investidas de Washington. Esse material da Silvia na Folha diz que
Capriles também chamou para si a responsabilidade de ter conseguido o indulto para 110 presos políticos liberados nesta semana. Foram minhas gestões pessoais que fizeram possível a libertação dos presos políticos. Em claro recado aos oposicionistas que pretendem se abster da eleição, caso dos principais partidos que compõem o G4 de apoio a Guaidó, Capriles disse que sempre será melhor jogar pela democracia. Guaidó, entre outras iniciativas, propôs realizar uma consulta popular para tentar manter a atual Assembleia Nacional de maioria opositora em seu cargo após o fim de seu mandato. Capriles também anunciou que seu apoio a ele teria chegado ao fim. A ele, Guaidó. O plano de Guaidó se esgotou.